Oi, Nutri! Esse vídeo é para você que está se formando agora ou para você que já está no mercado, mas quer se reposicionar e quer fazer esse ano de 2023 o ano da sua carreira. Eu me chamo Juscelia Barbieri, eu sou nutricionista, tenho 13 anos de formada, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica, tenho 3 pós-graduações, uma em saúde pública, outra em nutrição esportiva e uma terceira em nutrição clínica funcional e diversos cursos de imersão na área de nutrição, como nutrição e fertilidade, terapeuta da fertilidade, emagrecimento feminino. E eu tô aqui para te falar o que eu faria se eu fosse voltar no passado e fazer diferente agora em 2023 para ter sucesso. Diariamente, tanto nos cursos que eu ministro, como via direct no perfil do Instagram, pelo WhatsApp, muitos alunos, muitos nutricionistas novos no mercado ou nutricionistas que estão tentando se reposicionar, me mandam mensagem questionando como fazer para viver de consultório, para conseguir aumentar o valor de consulta, para não se sacrificar tanto no consultório, demandando muitos atendimentos, trabalhando bastante e recebendo pouco, como viver de fato como nutricionista de consultório, tendo qualidade de vida. Então, o que é que você precisa fazer se você fosse começar agora em 2023? O primeiro passo é definir o nicho de trabalho. Então, eu acho que isso é imprescindível, foi uma coisa que eu não fiz quando me formei. Quando a gente se forma, a gente sai um nutricionista generalista, então a gente pode atuar em qualquer área específica. Como eu me sentia muito mais segura em atender pacientes para tratar emagrecimento, então acabei indo para esse caminho, tratando mais paciente para o processo de emagrecimento. Mas eu não defini um nicho especificamente. E definir esse nicho é extremamente importante para você aprender sobre as dores do seu público, né? Para poder se comunicar melhor sobre ele, estudar melhor sobre ele, aprofundando esse conhecimento sobre esse nicho. Com isso, você vai se sentir mais seguro e capaz de atender esse público. Então, hoje eu acredito que é fundamental para qualquer nutricionista, acabou de sair da faculdade, já parar e analisar qual público seria mais interessante, você teria mais afinidade, né, para trabalhar pelo menos pelos próximos anos da sua vida. Não significa que você vai passar o resto da sua vida atendendo esse nicho, porque a gente muda com o passar do tempo, né? Nossos sonhos, nossos objetivos, nossa identificação, ela vai mudando. Mas pelo menos pelos próximos 10 anos, faz esse raciocínio, nos próximos 10 anos, qual seria o público que você acha que você se identificaria melhor, né? Qual é a luta pela causa, qual é a dor que você mais se identifica dentro de tudo que você estudou nesses últimos anos de faculdade, nesses 4 anos de graduação. E para você que já está há algum tempo no mercado, né? Reflita, a área que você está trabalhando é uma área que lhe traz felicidade, é uma área que você se identifica, é uma área que te faz ganhar financeiramente bem, porque isso também é importante. Então, me colocando como exemplo, depois de um certo tempo de nutricionista generalista, eu defini que eu queria trabalhar como um nicho nutrição esportiva. Eu me identifiquei muito com esse nicho, adorava. Trabalhei por muito tempo nesse nicho, mas eu fui mudando com o passar do tempo. Minhas dores, elas foram mudando, né? O que eu fui encontrando dentro do consultório de pacientes e das dores dos meus pacientes, eles também foram mudando. E foi a partir daí que eu fiz um momento de pausa e de reflexão. Então, eu pensei sobre o que é que nesse novo momento estaria me fazendo feliz, que me faria ganhar dinheiro, que teria algum nível de experiência nessa área que eu queria trabalhar pelos próximos anos da minha vida. Foi aí que eu decidi mudar de nicho e comecei no novo nicho que hoje é o nicho de saúde da mulher. O segundo passo é o aperfeiçoamento de conhecimento sobre esse nicho que você definiu. Então, lembra, quando eu trabalhava com nutrição esportiva, eu fui estudar mais sobre nutrição esportiva, entender sobre nutrição esportiva, sobre aquele público, sobre aquelas dores.
E a mesma coisa foi com saúde da mulher. A partir do momento que eu defini que eu não ia trabalhar mais como nutricionista esportiva e que iria trabalhar com a área de saúde da mulher, então eu fui estudar esse nicho. Estudar do ponto de vista técnico, ou seja, estudar os distúrbios, as estratégias nutricionais, os suplementos fitoterápicos, chás, né, as terapias que eu poderia empregar dentro desse público. E fui entender também sobre as dores desse público, para poder me comunicar de uma forma melhor com ele, tanto a nível de redes sociais quanto dentro do meu consultório também. O terceiro passo, você precisa entender que o perfil do paciente, ele mudou. E hoje em dia, o paciente, ele não busca apenas tratamento estético. Então, ele não vai no seu consultório apenas para emagrecimento ou apenas para hipertrofia. Então, por trás desse emagrecimento, muitas vezes existe alguma patologia que está favorecendo essa obesidade desse paciente, por exemplo. Né? É um paciente que ele pode estar com sobrepeso, mas ele, por exemplo, está sofrendo com uma candidíase, é um paciente que está sofrendo com uma endometriose, é um paciente que está aí há 2 anos tentando engravidar, né, e não consegue. Então, o perfil desse público ele tem mudado e você, como profissional, precisa caminhar junto com isso. Você não pode parar no tempo, você não pode ser aquele profissional básico. Você tem que ser um profissional integrativo e para isso você precisa estar preparado para atender esse público. Quarto passo é estudar, entender um pouquinho mais sobre redes sociais e mídias de comunicação. Não que você vai ser um expert na área, vai ter que fazer uma pós-graduação, nada disso, né? Mas hoje em dia, com o crescimento das redes sociais, né, você precisa estar se comunicando com o seu paciente. Inclusive, é uma exigência do seu paciente. O seu paciente, ele quer ver você no perfil do Instagram, por exemplo, ele quer ver você no perfil do YouTube, ele quer saber da sua opinião e da sua posição sobre determinadas condutas, né? E entender sobre isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de aumentar a tua captação de clientes sem necessariamente precisar depender de um profissional específico por parceria propriamente dito. Então você pode ser independente nesse aspecto, né? Vai fazer com que você consiga se conectar com o mundo de uma forma geral, né? Hoje em dia, 2023, a gente tem a possibilidade da consulta online. Com a possibilidade da consulta online, você pode atender pacientes de qualquer lugar do mundo. Mas como é que esse paciente de qualquer lugar do mundo vai lhe conhecer? A partir do momento que você está em uma rede social, por exemplo, ou que você tem um canal no YouTube, ou que você tem um site, por exemplo. É por meio disso que esse paciente vai lhe conhecer e vai surgir o interesse dele, talvez, de marcar uma consulta com você. Então, no mundo de hoje, entender de comunicação é fundamental. Quinto passo é manter um contato mais próximo com o seu paciente. Isso mesmo, a sua consulta não termina no consultório, não termina na hora que você fechou a porta e se despediu do seu paciente. Existe um pós-consulta, existe uma comunicação que você precisa manter com os seus pacientes para, por exemplo, mantê-lo motivado, mantê-lo engajado no tratamento, fazer com que esse paciente siga o planejamento dietético de forma mais adequada. Se ele tem algum tipo de dificuldade, você possa auxiliá-lo para que isso não seja um impeditivo para ele seguir a estratégia nutricional que você elaborou para ele. Então, esse pós-consulta, inclusive, é uma forma de você manter esse paciente com a maior adesão à dieta e manter ele fidelizado a você. O sexto ponto é aprofundar o conhecimento sobre saúde da mulher. Mesmo se você não escolheu saúde da mulher como o seu nicho, você precisa entender sobre saúde da mulher. Por que, Gil? Porque o público que mais busca cuidado com a saúde é a mulher. E essas mulheres, elas não vêm com questões só sobre emagrecimento ou hipertrofia, se você trabalha, por exemplo, com nutrição esportiva.
Essa mulher, por exemplo, talvez esteja com candidíase, essa mulher talvez tenha um mioma, essa mulher talvez tenha uma vaginose bacteriana, tenha uma síndrome dos ovários policísticos, sofre com síndrome pré-menstrual, por exemplo, né? Como é que você vai tratar essa paciente de forma integrativa e resolver os problemas dessa paciente, porque é isso que vai fazer com que ela fidelize a você, se você não consegue tratar todas essas queixas dessa paciente. Você vai ser um profissional que só sabe sobre gordura e massa muscular, ou você vai ser um profissional que essa paciente chegou com uma queixa de emagrecimento, você vai conseguir ajudar ela no emagrecimento. Ela chegou com uma queixa de candidíase e você vai saber que tem certas estratégias para emagrecimento que não podem ser utilizadas na candidíase, e aí você vai casar essas estratégias para que o emagrecimento não esteja piorando o quadro de candidíase dessa paciente. Então, independente do nicho que você escolher, entender sobre saúde da mulher é fundamental. Então, isso é uma coisa que eu teria feito lá no início da minha carreira, era ter estudado mais sobre saúde da mulher. Principalmente porque a gente sai da graduação sem ter estudado nada sobre saúde da mulher. A gente não vê nada sobre endometriose, síndrome do ovário policístico. Então, consequentemente, minhas pacientes que eu atendi lá há 10 anos atrás, com a mentalidade que eu tenho hoje, né, com o aprendizado que eu tenho hoje, o nível de conhecimento, elas teriam tido um tratamento muito melhor há 10 anos atrás. Inclusive, eu tenho uma formação ISIS, que é sobre uma imersão em saúde feminina e fertilidade, que pode ajudar você, profissional, que quer trabalhar com o nicho de saúde da mulher, ou você que não trabalha com o nicho de saúde da mulher, mas precisa entender sobre esse universo feminino e precisa fornecer um atendimento integrativo para o seu paciente. Inclusive, se vocês quiserem mais informações sobre a formação, é só vocês clicarem no link aqui abaixo que vai ter mais informações disponíveis para você. O 7º passo é estudar sobre gestão e empreendedorismo. É outra coisa que a gente não vê nada na graduação, que a gente não tem, inclusive, interesse sobre esse assunto, que a gente acha que é coisa do outro mundo, que é super difícil, mas nenhum consultório vai ser duradouro, né? Você não vai conseguir viver de consultório se você não entender sobre gestão, sobre empreendedorismo. Isso daí é fundamental. Espero que essas dicas elas tenham ajudado vocês, que vocês possam refletir sobre cada um desses passos, né? E com isso, vocês tenham mais segurança para entender que é possível viver de nutrição, é possível viver de consultório e o principal de tudo, é possível ser nutricionista e ter qualidade de vida.